Irmãos, hoje em dia não é muito difícil você dizer que é crente. Na realidade é bem fácil. Antigamente nós tínhamos receio na escola, de falar que nós éramos cristãos, porque achávamos que as pessoas iam fazer troça de nós. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia você fala que é crente, é cristão, dentro das igrejas, dentro das escolas, faculdade, todos os lugares. E o que nós observamos é que as pessoas, não, tudo bem, legal, respeitam, Não mudam a atitude deles para conosco, pelo fato de você dizer que você é crente. Isso se dá, irmãos, muito porque é fato que a maior parte das pessoas que dizem ser cristãs, de fato não são cristãs. E pelo fato também de que muitos desses que declaram ser cristãos vivem como se não fossem cristãos, fazendo as mesmas coisas que os outros fazem também, se envolvendo nas mesmas coisas que o mundo se envolve, não desejando santificação, separação, não desejando uma nova forma de pensar, mas pelo contrário, desejando ser tal qual o mundo é, ansioso pela aceitação do mundo. E é por esse motivo que o mundo olha para os cristãos e dizem, ok, você é cristão, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu sou macumbeiro, e aí? Estamos juntos. É basicamente isso que nós vemos nos nossos dias. Porque não existe, irmãos, de uma forma geral, dentro do cristianismo que nós conhecemos, que nos cerca, uma real preocupação, irmãos, em haver uma transformação de mente, uma transformação de interesses, uma transformação de atitudes. Parece que se tornar cristão é algo que você faz, no oculto do seu lar ou em qualquer outro lugar. É uma questão meramente psicológica, mental, onde você fala, eu acredito em Jesus, e a partir daí você passa a se declarar como um cristão, um seguidor de Jesus, ainda que você ignore qual seja a vontade de Cristo e que você sequer considere a sua vida à luz daquilo que a vontade de Cristo apresenta. E a consequência disso é que o evangelicalismo, como nós o conhecemos, é algo totalmente aguado. Não faz muito sentido você declarar que é um cristão dentro de um meio como se aquilo fosse um diferencial. Na realidade é apenas uma cereja em cima de um bolo. Não faz uma diferença significativa, é um enfeite. É algo que está ali para adornar e embelezar a coisa. Isso é grave, irmãos e amigos. A palavra de Deus ela fala que a fé ela se mostra por meio de obras. Ou seja, se nós realmente acreditamos em Jesus Cristo, necessariamente deve haver uma transformação em nós. E não é uma questão simplesmente de eu achar que agora eu vou servir a Jesus porque eu decidi servir a Ele. Irmãos, isso aí não faz nenhuma pessoa cristã. O que faz realmente uma pessoa cristã é a transformação operada pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós falamos a respeito da necessidade de se demonstrar por meio de obras, nós não estamos falando que a salvação é por obras. Nós estamos simplesmente querendo ressaltar o ponto de que todo verdadeiro salvo demonstra a sua salvação e fé por meio da forma como ele vive. E aí, naturalmente, você observa obras. A salvação é pela graça de Deus, e a graça de Deus ela opera poderosamente na vida de todos aqueles que a recebem. E esse poder transforma as pessoas. Ele gera uma nova criatura. Ele gera um novo interesse, uma nova atitude, uma nova forma de pensar. Pela graça de Deus, isso ocorre. E é justamente a respeito disso que Ezequiel, ele fala dentro desse texto. Ele nos mostra que o povo de Israel que havia se rebelado contra Deus, e eles já estavam exilados nesse momento, e Ezequiel era um daqueles homens que havia sido levado até a Babilônia como um cativo, um escravo. Ele teve a revelação da parte de Deus para proclamar essa palavra aos homens, para que os homens entendam que existe um Deus todo-poderoso, que tem um plano para com o povo de Israel, e que esse plano se consuma pela graça de Deus. Não é porque o povo de Israel era um povo poderoso ou um povo grande que Deus os escolheu. Não, Deus, pela sua graça e misericórdia, derramou o seu favor a esse povo
puniu esse povo com o exílio, que era o que tinha acontecido, e ele estava prometendo que aquele povo seria restaurado novamente pelo poder de Deus e por amor do seu próprio nome. Irmãos, salvação diz respeito a Deus. É Deus resgatando honra e glória ao seu próprio nome. Se você faz parte da salvação, você tem que glorificar a Deus pela graça dele, pela misericórdia, pelo privilégio de você conhecer a Cristo. Mas a obra da salvação é em Deus, nele, dele, por ele e para ele. Veja, irmãos, capítulo 36, no versículo 16 e 17, ele fala a respeito do que estava acontecendo ali com os israelitas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o seu caminho perante o meu rosto. Notem que Deus falou com Ezequiel e ele usa termos bastante pesados. Quando nós lemos o Antigo Testamento, geralmente os termos eles não são termos leves, são termos bastante pesados, mas que ilustram muito bem qual é o sentido daquilo que Deus quer nos transmitir. E aí ele fala que aqueles homens, quando habitavam na sua terra, aquela terra que era a terra de Davi, a terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e que depois, pelo reino de Davi e Salomão, era um único reino. Logo após a morte de Salomão, ele foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ele foi exilado pelos assírios, um povo inimigo, espalhado dentre todas as nações. E o povo do sul, eles foram exilados pelos babilônicos anos depois. Dentro desse exílio nós temos Ezequiel, nós temos Daniel, nós temos outros profetas também. Eu ia falar Jeremias, mas eu não estou bem certo do caso de Jeremias. Que foram exilados também. Mas ele recebeu a palavra da parte do Senhor, e quando ele recebeu essa palavra, ele deixou muito claro que o motivo pelo qual aquele povo havia sido exilado é porque eles haviam contaminado com seus caminhos e com as suas ações aquela terra. Deus estava declarando que o motivo pelo qual aquele povo tinha perdido o direito, naquele momento, àquela terra, é por conta dos seus caminhos e por conta das suas ações. É por isso, irmãos, que eu volto a tocar no assunto a respeito da verdadeira conversão e do verdadeiro cristianismo, porque o verdadeiro cristianismo, ele se mostra por conta das nossas ações, porque não adianta nós dizermos somos o povo de Deus, como os israelitas falavam que eram o povo de Deus, só que com os seus caminhos e com as suas ações, eles faziam aquilo que contaminava a terra em que habitavam. E nós não podemos cair no mesmo erro. Então ele faz uma comparação, que é a comparação com as imundícias de uma mulher, na sua separação. Tal era o seu caminho perante o rosto de Deus. Ou seja, o caminho dos homens, o caminho do povo de Israel, o caminho de Judá, era um caminho que para Deus era um caminho abominável, era um caminho horrível. E Deus declarou isso àqueles homens. E isso tudo, irmãos, o fato dele ter agido da maneira como ele agiu com relação ao povo de Israel e o povo de Judá, tem relação com aquilo que Deus observa nos homens. Não é em relação àquilo que eu acho. Eu posso olhar para a minha vida e falar assim, a minha vida está ok, eu estou fazendo tudo aquilo que eu gosto de fazer e eu estou fazendo tudo aquilo que eu acho que é a vontade de Deus. Irmãos e amigos, isso não é importante. O que é importante é o modo como Deus nos enxerga, é como Ele vê aquilo que nós estamos fazendo. E aí tem aquela questão de aquilo que fazemos deve ser feito de todo o nosso coração, porque Deus sonda os nossos corações para que Ele possa encontrar ali uma verdadeira intenção. Então, tudo o que fazemos na presença de Deus deve ser para a honra e glória dEle, e Ele está olhando o mais profundo do nosso coração para saber se o que fazemos é realmente para a honra e glória do Senhor. E Deus, Ele nos alerta a respeito da nossa situação. A palavra de Deus, ela vem uma vez após outra, nos alertando a respeito da necessidade de tomarmos cuidado, porque nós estamos na presença de um Deus todo-poderoso, é de um Deus que ira-se todos os dias, e que as suas muitas misericórdias é o motivo de não sermos consumidos. Então, é diante desse Deus que nós estamos presentes.
É diante desse Deus que nós nos apresentamos quando nós pegamos a nossa Bíblia, colocamos debaixo do braço e vamos em direção à igreja. É diante desse Deus que nós estamos quando estamos cantando. E é diante dele que nós estamos quando estamos diante da palavra de Deus, quando está sendo lida e sendo explicada. E a nossa atitude precisa ser sondada. Nós precisamos avaliar qual é a nossa situação. E é fato que precisamos pedir pela misericórdia de Deus. Porque Deus nos mostra, irmãos, cada vez a forma como nós nos apresentamos. E ele alertou o povo de Israel, ele instruiu o povo de Israel, ele exortou o povo de Israel. Ele não simplesmente chegou e tirou o povo da terra. Não foi assim. Ele mandou os profetas para que falassem a respeito da necessidade daquele povo, de que eles pudessem voltar dos seus maus caminhos, se arrepender e glorificar a Deus. Nós vemos Deus falando com aquele povo por meio de Ezequiel. Está certo que aqui nesse momento o povo já havia sido espalhado, mas anteriormente ao espalhar do povo, Deus já havia falado com ele. E quando nós falamos a respeito da obra do Senhor e o povo de Israel em si, Deus está falando a respeito de si mesmo. Ele fala a respeito da sua santidade e a respeito da sua glória. E muitas vezes, irmãos, os cristãos dos nossos dias, eles ignoram totalmente os motivos de Deus para agir. Esquecem que Deus é um Deus santo, que é um Deus todo-poderoso e que é um Deus glorioso. Por que Deus puniu o povo que ele chamou de povo seu? É porque aquele povo estava desonrando o seu nome. Eles não estavam atentando para a sua palavra para seguir e fazer aquilo conforme a vontade de Deus. Pelo contrário, eles haviam abandonado os caminhos do Senhor. E infelizmente nós podemos dizer que muitos daqueles que se declaram como cristãos nos nossos dias ignoram que estão diante de um Deus santo. No versículo 18 ele fala a respeito do juízo de Deus por conta dessa atitude do povo de Israel. Ele diz assim: derramarei, pois, o meu furor sobre eles. Desculpa, não é derramarei, mas é derramei. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos, com que a contaminaram. Então Deus ele fala a respeito de ter espalhado o povo, entre os gentios, por conta do quê? Conforme os seus caminhos pedia que acontecesse, e conforme os seus feitos eu o julguei. Eles haviam se contaminado. Versículo 19: espalhei-os entre os gentios, e foram dispersos pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu o julguei. E chegando aos gentios para onde foram, eles profanaram o meu nome santo, porque se dizia deles: estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Percebe que eles, ao serem espalhados dentre os gentios, por eles derramarem sangue inocente na sua terra e por eles seguirem aos ídolos, o que ocorre? Deus agiu tal qual as atitudes daqueles homens requeria. E ele fala no versículo 19 que foi conforme o modo como eles andavam. Deus não agiu de uma forma estranha. Pelo contrário, Deus havia falado, se vocês seguissem os meus conselhos, andassem segundo a minha vontade, obedecessem a minha lei, eu derramaria sobre vós todas as bênçãos que eu havia prometido na lei. Mas se vocês não obedecessem, que vocês seriam desarraigados entre os povos, ou seja, vocês seriam espalhados entre as nações. No versículo 20, ele vai falar que eles profanaram o santo nome de Deus quando chegaram naquele povos. Porque quando os homens olharam para o povo de Israel, o que eles enxergavam? Eles enxergavam um povo escravizado. E eles falavam: é este o povo do Senhor? Um povo dominado, um povo enfraquecido, um povo de cabeça baixa, porque eles estavam ali na Babilônia e agora eles eram servos do rei Nabucodonosor, que era um rei pagão, que tinham outros deuses a quem ele servia. E no entanto, aquele Deus que era tido como Deus Todo-Poderoso, o Deus único, aquele Deus que fora dele não há outro Deus, o povo dele estava humilhado. E o nome de Deus estava sendo achincalhado por aqueles homens. Aqueles homens, eles não atenderam a palavra de Deus quando tiveram a oportunidade. A mesma palavra que exortava eles ao arrependimento.
Eles fizeram pouco da paciência de Deus e agora eles sofriam o juízo de Deus sobre eles. Porém, o versículo 21 diz que Deus poupou aqueles homens, mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Deus ainda preservou aqueles homens. Eles poderiam ter sido destruídos, mortos, e a nação de Israel poderia ter deixado de existir, mas Deus fez com que aquele povo permanecesse. E por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus tinha um propósito com a nação de Israel, com o povo judeu. Veja que no versículo 22, ele nos mostra, o motivo pelo qual ele preservou aquele povo de Israel. Versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por respeito a vós que eu vos faço isso. Faço o quê? Preservo esse povo. Não é por respeito a vocês, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes, e eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanastes no meio deles. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Ou seja, Deus, ele preservou aquele povo, mas não era por conta daqueles homens que estavam sendo preservados. Ele o fez, mas ele o fez por conta do seu santo nome. Eu santificarei o meu grande nome, ele diz no versículo 23, e os gentios saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, Deus, ainda que a profanação por parte do povo de Israel não fosse a vontade de Deus que eles fizessem aquilo, ainda que no erro de Israel, Deus tinha como reverter a situação e conquistar para si um grande nome, ou trazer para si glórias e louvor ao seu santo nome. O poder de Deus, ele é imenso. O poder de Deus é algo que não pode ser mensurado. E nós conseguimos enxergar o poder de Deus de tal maneira que até aquilo que Ele diz para nós não fazermos, quando nós fazemos, no final das contas, vai redundar em louvor e glória ao nosso Deus. Isso não nos desculpa para que nós cometamos pecado, porque o povo de Israel estava sendo julgado por conta dos pecados deles, mas nós sabemos que Deus, na sua soberania, Ele tinha contabilizado a rebeldia, a rebelião do povo de Israel. E assim, no final das contas, Deus ainda sairia glorificado. E ele fala que esse seria um meio pelo qual os povos haveriam de conhecer ao Senhor e haveriam de glorificar o seu santo nome. Ele tem sim um compromisso, irmãos, nosso Deus, e ele revela isso na sua palavra. Só que esse compromisso é em primeiro lugar consigo mesmo. O povo de Israel era um povo escravo lá entre os outros gentios, e os homens olhavam para aquele povo e falavam assim, cadê o seu Deus? Mas Deus ainda tinha um plano de resgate para aquele povo, que aparentemente estava enfraquecido naquele momento. Deus estava tratando do pecado da nação de Israel, do mesmo modo como Ele trata o pecado de cada um de nós. Quando Deus fala para nós que a ira de Deus se manifesta sobre a iniquidade dos homens, Ele está falando que o pecado haverá de ser punido. E no entanto, irmãos e amigos, muitas vezes nós agimos tal qual Israel agiu no passado. Nós não consideramos a longanimidade de Deus, a sua paciência. Nós não consideramos os alertas de Deus a respeito da necessidade de arrependermos dos nossos pecados e continuamos a viver segundo o nosso próprio desejo do nosso coração. E a palavra de Deus, ela diz que a ira de Deus está sendo retida pela sua misericórdia, mas haverá um dia em que Ele haverá de satisfazer toda a sua ira. A palavra de Deus diz de esgotar o cálice da ira de Deus. Ou seja, cada atitude pecaminosa que nós vamos cometendo no nosso dia a dia vai acrescentando um pouco da ira de Deus dentro de um determinado cálice, e haverá um dia em que esse cálice transbordará. E quando esse cálice transbordará, não haverá mais oportunidade para o arrependimento. Não haverá mais chance, irmãos, de nós nos reconciliarmos com o nosso Deus, porque estará consumado o tempo dos homens. E aí Deus haverá de satisfazer toda a sua santa ira, todo o seu santo juízo. E o que haverá de ser daqueles que não atentaram para a palavra do Senhor? Como é que Deus haverá de conquistar esse seu grande nome? Versículo 24. Ele fará algo miraculoso. Eu vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos tornarei
para a vossa terra. Deus prometeu ao povo de Israel que, apesar deles terem sido dizimados, espalhados dentre os povos, que ele voltaria a trazer aquele povo até a sua terra. Que terra é essa? A terra que ele havia prometido aos pais. A terra que ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Aquela terra do reino de Israel haveria de ser novamente do povo de Israel. Ele haveria de congregar de toda a terra. E nós sabemos que Deus já iniciou isso. Em 1948, após o final da Segunda Guerra Mundial, depois que mais de 6 milhões de judeus foram massacrados, pelo regime de Hitler lá na Alemanha, o povo teve a oportunidade de se restabelecer novamente naquela terra que havia sido prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E hoje o que nós vemos é a moderna nação de Israel. Existem povos, existem missões, existem missionários, apóstolos judeus, enviados judeus, que correram o mundo chamando judeus para que voltassem a se congregar naquela terra, e até os dias de hoje existem judeus fazendo essa obra, para que o povo judeu possa se estabelecer novamente naquele local, na terra prometida, e que haverá de acontecer porque Deus assim o prometeu. Ele disse que buscaria os povos de todas as terras e congregaria naquele mesmo lugar. Mas tal qual aconteceu com o exílio lá em Babilônia, nós vemos isso nos livros pós-exílio, Você vai enxergar lá que o povo de Israel estava muito interessado no seu bem-estar material, como muitos judeus estão interessados mais no seu bolso nos dias de hoje do que na promessa que Deus fez a eles. E eles estão vivendo nas suas casas estucadas, forradas, usufruindo do bom e do melhor em outras nações, ao invés de voltarem para a terra que Deus prometeu a eles. Mas Deus tem prometido um momento em que eles haverão de voltar. O processo já se iniciou, não se finalizou ainda, mas haverá de congregar fisicamente o povo de Israel naquela região. Mas Deus fala não somente de uma questão física, mas Ele fala também a respeito de uma questão espiritual, e essa não teve início ainda. Nós vemos que Ele fala a respeito de regeneração. Veja, no versículo 25: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ora, o problema do povo de Israel é que eles haviam se desviado nos seus próprios caminhos, e ao invés de adorar o único Deus criador dos céus e da terra, eles haviam adorado aos falsos deuses pagãos dos povos que estavam ao seu redor. Mas Deus promete que haveria de purificar esse povo das vossas imundícias, aspergiria água pura sobre eles, ou seja, é um símbolo de que Deus haveria de purificar aqueles povos dos seus pecados, e é isso efetivamente que Ele vai fazer. Versículo 26: Dar-vos-ei um monte de coisas, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os observeis. Percebe que aqui a questão é outra, não é mais se o povo de Israel vai cumprir ou não a lei que foi dada a Deus, mas Deus fala que o Espírito Santo será dado ao povo, e eles obedecerão aos juízos e os estatutos de Deus, porque o Espírito de Deus os convencerá da verdade, e eles serão movidos à obediência a Deus. Isso é obra de Deus, não é uma obra do homem, não é algo que o homem pode tentar fazer e conseguir, porque eles tentaram obedecer à lei de certa maneira e eles foram fracassados. E qualquer homem que tentar obedecer à lei de Deus vai fracassar, porque um homem é pecador, e com seus pecados é impossível que ele cumpra toda a vontade de Deus. No entanto, nós vemos aqui ele falando a respeito de colocar o seu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. E por fim, no versículo 28, ele diz: Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu sereis o vosso Deus. Hoje você tem um contingente de israelenses lá na terra de Israel, mas você ainda não tem toda essa obra espiritual consumada no povo de Israel. Talvez você tenha alguns israelitas que tenham se convertido à fé em Jesus por meio de Cristo e estão buscando obedecer à lei de Deus e os mandamentos do Senhor por meio de um coração regenerado.
Mas o fato é que a maior parte ainda não foram regenerados. Mas Deus promete essa regeneração, onde Ele vai dar um novo coração, Ele vai dar um espírito novo, um coração de carne, e Ele vai colocar o Espírito de Deus dentro desses homens. Andareis nos meus estatutos, habitareis na terra que prometi a vossos pais. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Esse é um ponto, irmãos, que nós aguardamos acontecer. A escatologia bíblica, ela nos mostra que Deus puniu o povo por conta dos seus pecados e os tirou da sua terra, mas Deus promete, por meio não somente dessa passagem, mas de várias outras passagens, que Ele haverá de trazer o povo de Israel e Ele haverá de regenerar o povo de Israel para que o remanescente seja salvo. É uma obra espiritual. E por que Deus faz essas coisas? Porque Deus está buscando glorificar o seu próprio nome. Deus não encerrou a sua obra com o povo de Israel. Ele simplesmente, como se Ele tivesse dado um tempo com o povo de Israel, para que os gentios sejam inseridos, na árvore, na raiz, e assim, também nós que não somos judeus, possamos usufruir das bênçãos que Deus tem prometido por meio do seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agora considerem, meus irmãos, o que o nosso Senhor tem nos ensinado por meio dessa passagem. Ele tem falado a respeito de uma transformação. Ele tem falado a respeito da necessidade de uma regeneração. Ele fala de um novo coração. Ele fala de uma nova vida. Ele fala de uma nova inclinação. Ele fala que vai fazer isso com o povo de Israel. Mas ele também nos mostra, por meio do Novo Testamento, que é a mesma atitude que ele tem para com todos aqueles que verdadeiramente podem se chamar cristãos nos dias de hoje. É necessário que haja essa transformação. Jesus Cristo esteve falando com Nicodemos em João capítulo 3, no versículo 3. João 3:3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Quando nosso Senhor, Jesus, o Filho de Deus, esteve aqui na terra, Ele foi interpelado várias vezes por vários homens, mas chegou a ele um fariseu, chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus, e ele perguntou para Jesus, aqui no capítulo 3, versículo 2, e foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Ora, ele reconheceu que Jesus Cristo era procedente de Deus. Jesus corta a conversa daquele homem e já fala de cara para ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse aqui é um ponto bastante importante, irmãos e amigos, que precisamos entender. A necessidade de um novo nascimento revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é a mesma necessidade de um novo nascimento que a nação de Israel precisará passar, para que possa crer e possa ser os legítimos donos daquela terra que foi prometida aos pais. Ele fala aqui a respeito de que sem um novo nascimento não poderá entrar no reino de Deus. Muitas pessoas falam: eu aceitei Jesus como Salvador. A pergunta que devemos fazer a essas pessoas não é se eles aceitaram a Jesus como Salvador, mas é se eles nasceram de novo. Porque se não nasceram de novo, não poderão ver o reino de Deus. E o novo nascimento, ele implica novas inclinações, novos pensamentos, implica uma nova disposição em favor das coisas de Deus. Não é aquela coisa psicológica, existe uma coisa chamada conversão psicológica. Ela pode ser fruto de pressão, muitas vezes promovida por pais, outras vezes promovida por lideranças espirituais, que faz com que as pessoas se sintam pressionadas a fazer uma determinada atitude que demonstre com isso que ela está se convertendo a Jesus Cristo. Isso é um erro tremendo. Porque o fato de uma pessoa falar que ela crê em Jesus Cristo não quer dizer que de fato ela seja um convertido. Jesus fala que é necessário que haja um novo nascimento. É necessário que seja criada uma nova criatura, e por meio dessa nova criatura, essa pessoa sim haverá de manifestar a fé genuína em Cristo. Não o contrário. Vou manifestar fé em Jesus Cristo para que haja um novo nascimento. Ele segue ainda e fala, aqui Nicodemos interrompe Jesus e disse: como pode um homem nascer sendo velho?
pode porventura tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ora, Nicodemos estava preocupado com a questão física da coisa. Eu já nasci de uma mulher, posso entrar novamente no ventre da minha mãe e nascer novamente? Como é que esse negócio só pode herdar o reino dos céus aquele que nascer de novo? E Jesus respondeu, versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus Cristo estava falando de coisas espirituais e não de coisas carnais. Jesus Cristo estava falando a respeito de herdar um reino espiritual, e um reino espiritual só pode ser conquistado por meio do Espírito e não por meio da carne. E ele fala aqui a respeito que é necessário que se nasça da água e do Espírito. A água, irmãos, é um símbolo da purificação. A mesma purificação que nós lemos lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 25, onde ele fala que haveria de aspergir água pura para purificar o povo de Israel da sua imundícia. É a mesma coisa que nós precisamos passar. Nós precisamos ser aspergidos por água pura para sermos purificados das nossas imundícias. Muitas pessoas erroneamente pensam que isso se refere às águas do batismo. Não tem nada a ver com as águas do batismo, porque a água do batismo não purifica ninguém das suas imundícias. A única coisa que pode nos purificar das nossas imundícias, transgressões e pecados é o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. É Ele que nos purifica de todo o pecado. Precisamos então ser purificados dos nossos pecados por meio do sangue de Cristo, ou análoga aqui falando a respeito da água, e do Espírito. O Espírito precisa habitar dentro de você para que você possa realmente ter um novo nascimento. O Espírito Santo de Deus, porque é somente por meio do Espírito que nós haveremos de herdar as coisas espirituais, como ele fala no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a agir de uma maneira diferente. Ora, o que acontece quando nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus? O nosso interesse muda. Antes nós tínhamos interesses presos nas coisas dessa vida. Talvez hoje nós estivéssemos mais preocupados com a final do campeonato paulista do que preocupados em nós recebermos a porção da palavra do Senhor. Mas hoje nós estamos aqui reunidos. O que queira Deus seja a prova de que nosso interesse está na palavra do Senhor e não no final do jogo. O interesse muda porque nós estamos tratando de coisas espirituais, nós estamos falando de coisas eternas, nós estamos falando de vida, estamos falando de morte. E essas coisas são muito mais importantes, irmãos e amigos, do que qualquer jogo de futebol. É muito mais importante do que a nossa conta bancária. É mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos receber nessa vida. Estabilidade emocional, estabilidade profissional, tudo isso é passageiro. O que não vai passar, irmãos, é a eternidade e o destino da nossa alma. Os nossos pensamentos, eles são inclinados também a fazer as coisas do Senhor. Qual é o meu interesse em conhecer aquilo que Deus tem falado na sua palavra? Será que o meu interesse continua sendo aquele interesse que eu tinha antes de confessar a Cristo como Salvador? É necessário que haja uma transformação de interesse, de vontade, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos inclina para essas coisas. E a prova de que Ele está em nós é a forma como nós somos zelosos pelas coisas de Deus. E obviamente as nossas atitudes. Que tipo de atitude nós temos tido? O que nós temos comprado, o que nós temos vendido, o que nós temos falado, o que nós temos participado? O que a nossa vida tem declarado a respeito de Deus? Afinal de contas, nós fomos chamados para a glória do Senhor. Deus faz as coisas para a glória do seu próprio nome. O resgate do povo de Israel é para a glória do seu santo nome. E nós também fomos salvos por conta do santo nome de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos fala disso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ora, se você é participante da luz de Cristo, você foi chamado para anunciar as virtudes de Deus. Você foi chamado para representar a Deus onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus estudos, onde você estiver. Você foi chamado com o propósito de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Deus tem um zelo pelo seu nome, e nós devemos ter o mesmo zelo pelo nome do nosso Deus, porque afinal de contas, nós somos privilegiados em fazer parte desse grupo de pessoas resgatadas pelo sangue de Cristo. Irmãos e amigos, quero que nós pensemos a respeito do fato de que nosso Deus, além de ser zeloso pelo seu nome e nos incluir nesse zelo, Ele também restaura a nossa espiritualidade. A palavra de Deus em Romanos nos diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas nós, a realidade em Efésios capítulo 2, versículo 1, estáveis mortos em ofensas e pecados, mas Ele nos vivificou. Ou seja, nos tirou da nossa condição de morte para uma condição de vida e uma vida espiritual. E Ele nos restaurou isso pelo poder do seu Espírito, o Espírito Santo, para que nós pudéssemos conhecer a Jesus Cristo e pudéssemos crer que por meio do sacrifício de Cristo, nossos pecados são totalmente perdoados. E essa obra foi realizada naquela cruz para que nós possamos conhecê-la. Eu pergunto para você se você é um cristão, e por que você acredita que você é um cristão? Talvez essa resposta seja porque eu acredito em Jesus Cristo. Mas nós temos que ficar com a palavra de Cristo que disse que o diabo, Satanás, ele também crê em Deus. E ele estremece. O fato não é se você acredita ou não na existência de Jesus. O fato é se você foi gerado uma nova criatura. Quantos cristãos são apenas cristãos da boca para fora, mas nunca experimentaram um verdadeiro novo nascimento? Têm um interesse muito baixo a respeito das coisas de Deus, vivem a sua vida querendo ser aceito por este mundo e se portam como o mundo, falam como o mundo, se vestem como o mundo, né? Estão em todas as coisas naquilo que o mundo está. Mas onde é que está a obra de santificação do Espírito na sua vida? O que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Será que o Espírito habita em vós? Será que nós somos crentes nominais? Ou somos verdadeiramente crentes que entregamos a nossa vida aos pés de Cristo e estamos à disposição do Senhor para sermos moldados segundo a sua vontade? E você que não crê, você que ouve o Evangelho, mas nunca decidiu-se por Jesus Cristo, o que você está esperando? Hoje nós estamos vivendo sob a paciência de Deus. Talvez você esteja esperando o momento em que a paciência de Deus acabe. E quando ela findar, a ira de Deus vai se manifestar. Assim como Ele julgou o seu povo, aquele povo que se chama pelo seu nome, Ele também haverá de julgar todos aqueles que não têm o nome de Jesus Cristo em si. Por isso eu te convido a entregar a sua vida hoje para Jesus Cristo, para que você possa verdadeiramente glorificar a Deus por meio da sua vida, pela ação do Espírito Santo em vós. Não espere o momento se esgotar. Talvez você tenha uma única oportunidade hoje. Então, enquanto nós oramos, eu te convido a entregar as suas vidas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo.